Oi, gente, tudo bem? Vocês estão aqui no canal Filosofando com Gabi. Eu sou a Gabi e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da patrística e do Santo Agostinho. Conteúdo super cobrado aí no Enem e todo ano cai alguma questão, então fica atento que aqui alguns conceitos básicos que vão ajudar muito nesse entendimento. O Santo Agostinho ele faz parte de uma corrente filosófica cristã que chama patrística, ele se encontra na Idade Média. E a patrística, ela é conhecida por dar origem aos pais da igreja, ou seja, a busca pela doutrinação da verdade da fé. Então, logo depois que Cristo nasce, começa o movimento do cristianismo e esse movimento ele precisava se consolidar, ele precisava ganhar força. E uma das formas de acontecer, de criar isso, é fundamentando racionalmente. Então, o que a patrística fez? A patrística ela tem o papel de tentar defender e fundamentar o que é a fé. Então, a gente tem como ideias da patrística alguns conceitos que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar e que nós estamos no século XXI e esses conceitos são extremamente válidos. Então, para quem é cristão. Então, e isso vem lá, então, portanto, do século II, século III, século IV, né? E se consolidou a ponto de hoje estar aí firme e forte. Por exemplo, a ideia da criação do mundo a partir do nada. Esse conceito é um conceito total da patrística e é uma doutrina, um dogma da igreja. A ideia de pecado original, né? Então, antes existia a ideia de pecado e salvação? Não, esse conceito é um conceito cristão, que foi fundamentado no início do cristianismo. Patrística, guarda esse nome, início de cristianismo. A Santíssima Trindade, que é, para quem não é cristão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse sinal da cruz, que é o sinal sagrado do cristianismo, ele representa três coisas. O Pai, criador de tudo, o Filho, salvador do mundo, e o Espírito Santo, que representa amor. Isso, no cristianismo e no catolicismo, chama-se Santíssima Trindade. E apesar de ser três, é um. Então, como que você entende a Santíssima Trindade? Por meio da fé. Porque no mundo essencial racional, três não tem como ser um. Mas por meio da fé, a gente pode conseguir chegar a essa conclusão. Um conceito de juízo final, né? Então, assim, vai existir um momento que tudo vai acabar, então você tem que viver a sua vida para que quando esse momento acontecer, você ser salvo. Então, o conceito de juízo final também vem com esse período aí do início da Idade Média. E o conceito de ressurreição, né? Então, Jesus, ele morre, ele ressuscita no terceiro dia, nós somos mortais, mas nossa alma é imortal, portanto, a gente morre, mas a gente nasce de novo em um outro mundo, num céu ou no inferno, vai depender do seu comportamento enquanto crente, enquanto cristão. Então, todos esses conceitos que a gente conhece bem no século XXI, eles foram fundamentados, construídos, consolidados a partir desse período da filosofia cristã. O Santo Agostinho é seu maior representante, o maior expoente do período da patrística. Ele está lá no século IV e ele, por meio desse pensamento para fundamentar uma fé, ele vai sistematizar o pensamento cristão. Então, assim, o que significa sistematizar? É tentar colocar aquilo dentro de uma fórmula, criar um sistema para provar a existência de Deus. E esse sistema, ele, para montar, ele se utilizou do pensamento do Platão. E para quem tem dúvida de qual é o pensamento do Platão, a gente fez uma aulinha aqui esses dias, Mito da Caverna, procura lá que vai ajudar a entender esse período. Mas aqui, voltando então para o Santo Agostinho, ele vai dizer o seguinte: Platão, a filosofia grega, a filosofia clássica foi muito válida, foi ótima, porque apesar deles serem pagãos, não colocarem a ideia de um Deus criador de tudo, a quem a gente deve tudo, eles chegaram muito perto, porque, segundo o Santo Agostinho, Platão ele permitiu uma preparação da alma para um novo mundo de conhecimento, que seria o cristianismo. Então,
Para divinizar Platão, a gente precisa colocar aí esse duelo entre fé e razão, que permeia toda a Idade Média. E algumas frases do Santo Agostinho faz a gente compreender como que ele pode se utilizar da filosofia do Platão, que é extremamente racional, para colocar isso num conceito religioso. Então, ele dizia que é preciso crer para compreender. Então, aqui a gente tem a razão abaixo, porque primeiro você tem fé e depois você compreende. Então, esse era um conceito básico. Se quer entender alguma coisa, você tem que ter esclarecimento divino. Ou seja, a fé ela é anterior à razão. Então, por mais que você queira entender o cálculo mais difícil da matemática, vai ser muito difícil se você quiser fazer isso sozinho. Mas se você parar e pedir para Deus te iluminar naquele momento de estudo, aí você vai conseguir ser iluminado e vai atingir um pouco mais o nível da razão. Então, ele não ignora a razão, mas ele acha que sozinha ela não é suficiente. E uma curiosidade que eu coloquei aqui, curiosidade não, um fundamento muito importante, na verdade. Porque Deus, onipresente, onisciente, onipotente, então é o cara que tudo sabe, que tudo vê, nem uma folha de uma árvore cai se Deus não permitir. Então, esse Deus, ele é bom, ele é criador. E aí passaram a questionar, se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Por que existe gente que sofre, que passa fome e tal? E aí o Santo Agostinho, ele dá uma resposta muito interessante, que ele vai falar que o mal não é. O mal, ele não é uma coisa para existir. O mal é a ausência de Deus. E aí eu falo que é o estigma que os ateus carregam até hoje, né? Porque se eu estou dando aula e pergunto quem aqui é ateu, sempre tem um ou dois que levantam a mão. E esses dois têm todos os olhares para ele do tipo, nossa. Então, assim, é um estigma. Por quê? Porque por muito tempo não acreditar em Deus era ser mal. Então, o mal é a ausência de luz. Assim como a escuridão não é uma coisa, é a ausência da luz, a luz é o ser que a gente busca, então, na nossa vida também, a ausência de Deus vai caracterizar o mal. Então, aqui só para dar uma continuidade, antes de dar uma continuidade no conflito aqui, fé e razão. Usando-se da filosofia do Platão, o Santo Agostinho desenvolve a teoria da iluminação divina, uma teoria muito famosa. Então, assim, questão de vestibular, questão de Enem, a teoria da iluminação divina em regra, não se tem exceção. Mas em regra é essa teoria que vocês têm que entender. E é aqui que ele vai usar a filosofia do Platão. Então, ele vai falar que nós somos uma alma racional que habita um corpo mortal. Então, ele já fala daquele dualismo do Platão, né? Então, existe essência e existe uma ideia que dá origem a tudo. A alma racional, que seria a nossa alma, ele vai falar que ela é dividida em dois aspectos, onde ele vai chamar de alma inferior e alma superior. E a gente pode chamar isso aqui também de razão inferior ou razão superior. Bem platônico isso aqui. Por quê? Para o Santo Agostinho, a razão ela é uma alma inferior, porque ela está preocupada com o mundo concreto, com o mundo finito. Ela calcula, ela mede, ela soma, ela tenta entender algumas coisas que estão aqui na Terra. E isso é limitado, porque isso aqui não é quase nada, é uma parte do que existe no mundo. E a nossa mente, a nossa razão, que por meio da ciência consegue chegar a algumas conclusões, só chega a conclusões de seres finitos, portanto ela é inferior. Porque a alma superior, ou a razão superior, se encontra num nível acima, que é por meio da fé. A fé que vai nos elevar a Deus. Então, isso ilumina isso. Essa é a teoria da iluminação. Então, seria mais ou menos assim. Você está lá, dividido, eu não sei se eu vou para um lado ou se eu vou para o outro. Vem sua avó, sua tia, uma pessoa mais velha, e vai falar, viu? Não fica preocupado, reza, pede para Deus te orientar que tudo vai dar certo. E não custa nada, você para ali, você acredita, você reza, e você pede, você faz o terço, você faz promessa, e toma uma decisão. E tudo dá errado. E alguém vai virar para você e falar, você precisa ter mais fé. Então, a sua fé ela não foi suficiente para auxiliar você nessa busca de iluminação. Mas se deu certo,
o que vão falar para você é que foi graças a Deus. Então, é a ideia. Aqui você tem o mundo do Platão muito próximo, só que esse Platão agora, ele foi divinizado. E assim nasce um fundamento filosófico para uma teoria cristã. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, compartilha e espero ter ajudado vocês aí nessa busca pelo conhecimento, tá bom? Beijo!